Obrigado, presidente. Obrigado, senador Wellington Dias. Senhor presidente, a minha manifestação nesse final de tarde é uma espécie de prestação de contas. Eu conversava agora há pouco com o deputado Jaime Campos e com o deputado Júlio Campos e com o senador Jaime Campos, ambos ex-governadores, sobre as dificuldades de se exercer governo de Estado. E eu estava me lembrando dos discursos de posse que eu fiz em 83, quando assumi pela primeira vez o governo, e em 91, quando assumi pela segunda vez o governo. E eu tive a oportunidade de reler os discursos de posse que eu fiz, ambos escritos, e de conferir aquilo que foi a minha profissão de fé, aquilo que foi o que eu me comprometi a fazer, com o que eu havia efetivamente conseguido fazer. E, para minha alegria, aquilo que eu prometi, eu consegui fazer num governo e no outro governo. Eu fico muito feliz porque, se há uma coisa que eu preze em homem público, e homem público é aquele que tem uma relação abrangente com os seus concidadãos, é o cumprimento da palavra. A palavra de homem público tem que existir para ser cumprida. Do contrário, ele perde a longevidade. A sua vida pública perde longevidade, porque na medida em que a credibilidade da palavra do homem público se perca, encurta a vida pública daquele que exerce o mandato, porque é como diz o ditado popular, ninguém engana as pessoas a vida inteira. Eu digo isso porque, senador Wellington Dias, nesse quarto mandato de senador, quando eu fui candidato em 2010, eu disse na campanha que fiz que iria dedicar esse mandato à juventude. Eu iria, assim como no primeiro mandato, quando eu convivia com a Constituinte, no segundo mandato eu patrocinei o Código de Defesa do Consumidor, em cada mandato eu procurei ter uma marca parlamentar. Nesse quarto mandato, eu me comprometi, senador Armando Monteiro, a me dedicar a temas da juventude, por uma razão. Eu acho que o programa Bolsa Família é um programa bom. A nação pode dispor de recursos e pode levar à frente um programa que Fernando Henrique começou, o Bolsa Escola, e que evoluiu com o presidente Lula para o Bolsa Família. E é uma distribuição de renda pública, fazendo justiça e melhorando a vida dos mais pobres. Agora, o que eu temo é, na hora em que falta recurso público ao orçamento da União, falta dinheiro para o programa social, e aí há o comprometimento. Ou você prossegue o programa social e deixa de realizar obra de infraestrutura, ou corta o programa social para fazer a obra de infraestrutura e tornar o país viável. É um dilema. Então, eu acho, e assim foi quando eu fui governador, eu acho que é preciso apostar nas coisas permanentes, nas coisas viáveis, permanentes. E eu acho que apostar na juventude é uma coisa moderna e uma coisa sustentada. O primeiro projeto que eu apresentei, logo no primeiro ano do mandato, foi o projeto das startups, a criação do Sistnet. O que são as startups? São empresas de propriedade de jovens que individualmente, por talento pessoal, desenvolvem tecnologias de ponta ou tecnologias inovadoras, singulares, a partir da sua vocação e da sua iniciativa. As startups existem no mundo inteiro. No Brasil não tem ainda nenhum tipo de amparo. Esse projeto está aprovado no Senado, foi aprovado já nas comissões, no plenário do Senado, está na Câmara dos Deputados. E cria o Sistnet, que na verdade é um sistema de suporte fiscal. A startup que fature até R$10 mil por mês, R$120 mil por ano, R$30 mil por trimestre, tem um incentivo fiscal equivalente a 20%. Tem um desconto dos tributos federais de 20%. É um incentivo. Isso é o Sistnet. É um sistema especial de benefício fiscal que faz com que as startups possam existir com um tipo de amparo fiscal. Esse projeto está na Câmara de Deputados, ele é voltado para jovens. Foi assim que nasceu a Google
a Apple, foi assim que nasceu o WhatsApp, o Facebook, a partir de amparos. Amparos que eu procurei levar também para as universidades, com o programa das empresas juniores, que está em tramitação no Senado, já está aprovada na Comissão de Educação, vai agora para a CCJ e espero vê-lo aprovado rapidamente para chegar ao plenário e daqui ir para a Câmara. As empresas juniores, a elas eu dou, pelo meu projeto, o amparo institucional. São empresas formadas por jovens universitários que nas universidades se organizam para a prestação de um serviço. Que tipo de serviço? De assistência médica em algum hospital público ou privado, assistência gerencial em alguma empresa ou em algumas empresas. Elas se organizam, os jovens estão gerando a sua própria ocupação e renda, elas podem ter um rendimento e elas são entendidas como empresas com fim educacional. E em sendo empresa com fim educacional, pelo meu projeto, estão isentas de impostos, completamente isentas de impostos. Isso é o objeto das empresas juniores, que organizam institucionalmente nas universidades grupos de empreendedores capazes de transformar sua vocação num ganha-pão e iniciarem por esta atividade na universidade a sua atividade profissional até depois de formados. Eu digo isso para anunciar que acabei de entregar, antes do Carnaval, um terceiro projeto na mesma linha, que é a empresa do investimento Anjo, que é uma coisa que existe já nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Alemanha, em muitos lugares do mundo. O que é o investimento Anjo? Senador Armando Monteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, alguém que tenha um pouco de capital reconhece ou alguém lhe diz que nas suas vizinhanças, daí o nome Anjo, existe um fulano de tal, um jovem, talentoso, que tem boas ideias, que é buliçoso, como nós dissemos no Nordeste, como dizemos no Nordeste, e que com um pouco de amparo é capaz de descolar e produzir alguma coisa rentável, valiosa. Esse investidor, anjo, que conhece ou na vizinhança, ou perto ou longe, pode, com incentivo fiscal, destinar até R$80 mil, no caso do meu projeto, por ano fiscal, tendo o direito de descontar no seu imposto de renda 20%. Com isso, ele ampara as oportunidades de talentos individuais através do investimento que ele avalia como bom. É o investimento anjo, de gente a quem ele conhece, submetendo aquela doação ou aquela aplicação, e ele não passa a ser sócio da empresa, ele é apenas um investidor, e submetendo o investimento que ele faz, não doação, investimento que ele faz, com a capacidade ou possibilidade de descontar 20% do imposto de renda, ao Ministério da Indústria e Comércio, ao filtro do Ministério com relação à qualidade do empreendimento que o investidor anjo é capaz de fazer. Isso já existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o investidor anjo pode descontar de 10% até 100% no imposto de renda do valor investido, dependendo do estado. Em Portugal, 10%, na Itália, 30%, no Brasil, 0%. Isso não existe. Então, para acabar com aquilo da proteção, daquilo que o Bolsa Família significa, é você dar, sem apostar no futuro, sem criar as condições para que aquele que recebe crie a perspectiva de um futuro sustentável. Nas minhas ideias, o startup, as empresas juniores e agora o investidor anjo, eu aposto no que nós temos de melhor, que é a juventude, seja universitária ou não, capaz de, com um empurrãozinho, gerar pelo empreendimento, como os Estados Unidos fizeram, como a França fazem, como o Reino Unido fazem, produzir tecnologia de qualidade com amparo do ponto de vista legal sustentado e garantido por iniciativa do Congresso. Com esta palavra, eu estou prestando contas nessa quarta-feira, em final de tarde, daquilo que é um compromisso do meu mandato.
Projetos de qualidade, voltadas para estimular a juventude e capazes de fazer com que o Brasil seja de verdade um país competitivo. Eu ouço aqui a excelência de Vossa Excelência, com muito prazer, o senador Armando Monteiro. Senador Zé Agripino, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que traz sempre um pronunciamento, a meu ver, muito lúcido e aborda essa visão de Vossa Excelência de que é preciso estimular os jovens a desenvolverem a sua capacidade inovadora, não é? Porque a juventude é, na essência, isso, a capacidade de buscar soluções e a inventividade, tudo aquilo que caracteriza o jovem. Mas eu queria, nessa perspectiva, já que Vossa Excelência faz uma espécie de um contraponto a esse modelo assistencial do Bolsa Família, dizer a Vossa Excelência que há um programa hoje que vem ganhando dimensão, que é o Pronatec. Eu não sei se Vossa Excelência já pôde conhecer mais o alcance desse programa. Me parece que o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que vem sendo realizado no modelo de parceria, ou seja, onde é que há capacidade instalada disponível para formação e qualificação profissional e técnica. Então, o Sistema S tem capacidade instalada. Então, o governo fez uma parceria. Vamos alcançar esse ano a marca de 5,5 milhões de matrículas no Pronatec. E o Pronatec poderá, então, se constituir numa porta de saída para esses programas assistenciais, na perspectiva da emancipação das pessoas, porque o fundamental é oferecer a elas a oportunidade de poderem prover o seu próprio sustento e o seu futuro. E queria também aduzir a essas considerações de Vossa Excelência algo que representa, a meu ver, uma contradição no modelo de incentivos que nós temos. Veja, Vossa Excelência, as empresas que estão no regime simplificado de tributação, por incrível que pareça, é vedada a elas poderem fruir qualquer outro incentivo, mesmo que seja na área de inovação. Qual foi o entendimento aí que justificou essa restrição? É de que, por já serem beneficiárias de um regime especial de tributação, seria vedada a elas a possibilidade de acessarem a qualquer outro mecanismo de incentivo. Por isso é que no PLC 77 nós apresentamos uma emenda para acabar com essa restrição, ou seja, uma microempresa, se quer inovar, ela pode ter acesso a algum tipo de incentivo à inovação. Portanto, eu gostaria de agregar essa contribuição a esse pronunciamento tão oportuno que Vossa Excelência faz hoje nessa casa. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência sempre muito preciso nas suas intervenções. E que dá uma colaboração muito importante. Eu sei que Vossa Excelência é um homem moderno, é um homem de empresas e é um homem com grande espírito público. E lembra, esse programa do Sistema S, que foi aproveitado na sua ideia pelo governo do PT, é uma coisa muito boa e que vai gerar ao longo do tempo resultados positivos. É inevitável. Quem fez isso foi a iniciativa privada, foi a CNI através dos seus braços. Por isso é que eu sou contra qualquer tentativa de se mexer com o Sistema S, porque ele tem grandes benefícios, grandes serviços prestados e grandes modelos como esse, que o governo federal copia em muito boa hora. Agora, ele é a imagem e semelhança daquilo que eu penso. Esses programas, esses projetos, startup, que já está aprovado no Senado, empresas juniores e agora o investidor anjo, são coisas talvez à frente daquilo que o Pronatec signifique, porque você vai diretamente ao talento individual, porque você não sabe esse talento individual do que é capaz de fazer. Basta olhar o que houve com o Facebook, o que houve com o WhatsApp, o que houve com o Google.
Tudo nasceu disso, desse modelo. Então, é preciso apostar no buliçoso. O buliçoso é o jovem. Os meus melhores assessores são os mais jovens, são aqueles que se sentem desafiados permanentemente. E é para eles que está existindo o Pronatec, que existiu o Sistema S, para prover de mão de obra qualificada aquela vocação natural de uma região. É uma belíssima ideia, pragmática ideia, que merece todo o aplauso e que tem que ser, como está sendo, copiada. O Pronatec é uma cópia de uma coisa que o Sistema S viabilizou e que o governo, com seus recursos, amplificou. A contribuição que o Congresso pode dar, com ideias como essa minha, é você expandir sem limite. Você não tem limite para o alcance daquilo que um jovem talentoso, genial, possa, com o empurrão que se possa dar a ele, onde é que ele possa chegar. Que é o que eu pretendo. E mais do que isso, cumprir os meus compromissos daquilo que eu imaginei como candidato a um 4º mandato do Senado, o compromisso com a juventude, que na verdade é o futuro do Brasil. Obrigado, presidente.